melhor jogo do São Paulo, Arnaldo, no ano? É isso? Tem gente falando isso ontem. Foi melhor que os jogos. O São Paulo teve alguns bons jogos. Mesmo com o Carpini, o São Paulo teve alguns bons jogos. O auxiliar do Zubeldia, que é recordista em suspensões, também concordou que foi a melhor partida desde que a comissão técnica nova desembarcou por aqui. Eu acho que o São Paulo foi o time que venceu com mais folga na rodada, né? 2 gols de diferença. Era para ter sido mais, hein, Tironi? Não. Peraí. O A Bahia. quantidade de chances criadas pelo São Paulo foi bastante O Bahia razoável. criou também. Eu acho que o placar justo seria 3-2. Não seria mais que isso. Seria 6-3, talvez. 6-3. Não, 3-2. Fazer 6 gols por aí. Não. Paulo, e um gol anulado do Caleri naquela situação que a gente. Um golaço, aliás, naquela situação que a gente já. Estava bem impedido. Estava bem impedido a olho nu. A olho nu estava impedido. Exato. Mas fala aí, Arnaldo. Tá pelado. Olho pelado. Foi a melhor partida, sim. Um sistema ousado. O São Paulo chegou a treinar para enfrentar o Bahia com 3 zagueiros e na hora H o Zubeldia decidiu manter o time que jogou contra o Criciúma com 4 atacantes. E deu certo, mas porque os 4 atacantes se mataram quando o São Paulo perdia a bola. Numa única vez que Luciano e Lucas ficaram na decisão, o Bahia chegou e fez o gol no início do segundo tempo. Mas é uma recuperação, é uma mudança de estratégia, né, Tironi? Além de uma formação nova, a repetição do mesmo time em 2 partidas seguidas, a primeira vez que o São Paulo, do Zubeldia, repete a escalação desde que ele chegou. E o São Paulo fez um bom jogo. Deve mudar também, não agora, mas a partir da janela e da volta da data FIFA. Falaram do Bobadilha, né? O São Paulo talvez contrate o Thiago Mendes, porque o São Paulo tem um problema grande no meio de campo nessa temporada toda. E o antídoto do Zubeldia para isso foi colocar mais atacantes do que tentar equilibrar o meio de campo que o Bahia tem de melhor, né? E acho que funcionou. Mas o São Paulo está no grupo dos que, na hora da partida ou das partidas decisivas, no campeonato de pontos corridos, ele claudicou, como foi o caso do Cuiabá em casa e, na sequência, foi goleado pelo Vasco. Também derrapou nas. Eu vejo esse time do São Paulo, quando ele tem uma mobilização muito grande para jogar contra um time melhor ou do mesmo nível, ele joga normalmente no seu máximo, e é assim que o São Paulo fez ontem. Fez contra o Tadieres, faz contra o Palmeiras, né? O São Paulo precisa estar nesse desafio. E os jogos que às vezes parecem mais simples, o time costuma não oferecer grande resistência. Então, enquanto for assim, ele vai ganhar ótimos confrontos diretos e vai perder pontos contra times que estão disputando lá embaixo. E aí não pode ser assim, senão você vai ficar no meio da tabela no campeonato. Simples assim, né? A matemática, os 3 pontos contra o Vasco valem os mesmos 3 pontos contra o Bahia, e o São Paulo só foi bem no jogo contra o Bahia. Ô, Mauro, teve algumas boas notícias, né? O Ferreirinha jogou bem, o Luciano jogou bem, o Jandrei teve seus momentos ali no segundo tempo. Mas sobre o Bahia, decepcionante, porque foi uma partida meio ruim até do Bahia, né? Tomou de 3 ali. Eu esperava mais. Eu acho que a pior partida do Bahia em muito tempo, né? Porque o Bahia, mesmo em alguns jogos, o jogo do Flamengo mesmo, que perdeu a invencibilidade, faltou poder de fogo, né? O Bahia não finalizou tanto quanto teve volume, mas fez um jogo competitivo, jogou bem. O Flamengo venceu no último lance, foi um jogo difícil. O São Paulo ontem venceu com muita autoridade. Eu fiquei surpreso com o São Paulo, e me surpreende do São Paulo como é que um time que toma de 4 do Vasco consegue mudar de tal forma o comportamento, né? Comportamento do coletivo do time, né? O jogo contra o Vasco foi um negócio vergonhoso. E aí, em poucos dias, você vê o time jogar contra o Bahia, que era um co-líder da competição, atrás do Flamengo só nos critérios de desempate, e se impõe da maneira que se impôs. O jogo inteiro, né? O jogo inteiro, o São Paulo foi superior, se impôs, fez o gol rápido, ampliou, teve total controle, tomou aquele gol no segundo tempo, já fez o terceiro. Enfim, o São Paulo dominou por completo, né? Assim, eu acho que o caso do Bahia também é o seguinte: o Bahia teria que aproveitar melhor esse momento do campeonato com outros times desfalcados.
Está no bolo, mas não conseguiu pular na frente. Ao mesmo tempo também, né, é um trabalho de médio e longo prazo que ainda está nos primeiros passos, né, o segundo ano da SAF do Bahia, né? Aliás, SAF do Bahia que me parece que é a única que pagou um volume significativo de dívidas do clube, né? Mais de 80%, algo assim. Os outros nem tanto, né? Os outros contratam jogadores caros, aquele rolo todo, no mercado desregulado. Um pouco se fala sobre isso, né? Ninguém precisa justificar se tem dinheiro, não tem dinheiro, vai lá, tudo bem, contrata jogador, aí manda para outro clube se quiser, para outro país, e assim seguimos, né? A bagunça completa, um assunto muito pouco abordado, esse das SAFs aqui no futebol brasileiro. Mas foi bem no São Paulo, claro, foi bem, uma grande vitória. E o Ceni tem aí a dificuldade, né? Incrível, né? Com 3 clubes diferentes, não conseguiu derrotar o São Paulo. Como dias antes perdeu o Flamengo, nunca conseguiu derrotar também o Flamengo. Né? Pois é. Passamos aí na nossa meta, tem 7.000 likes, então dá para chegar em 8.000. Temos tempo para chegar em 8.000, eu vou abusar. 8.000 não, 7.500, vai. Nossa enquete tá assim, Trajano. Você falou que o não ia estar ganhando, não é isso? Tá mutado. Tá mutado agora, Trajano. Aí, agora sim, voltou. Tá bom, pode falar. Vamos lá. Não, eu votei não, achando que ia perder. Tá ganhando. Não, 75%. Olha sim, que prestígio, 25%. E a pergunta é: você gostaria de ter o Gabigol no seu time? O canal Futebol fala o seguinte, SPFC fala o seguinte: Gabigol é goleador. Lil Gabi, versão atual, não. Que é a versão trapper do Gabigol. E o Leonardo Vieira fala: poste histórico. O Trajano não criticou a enquete, é verdade. Fala. Não, porque a enquete é tão medíocre, é tão óbvia que não precisa ser criticada. É ótima. Né? Eu só queria que mais para o final do programa, que nós tínhamos que falar do clássico, do derby, é que o Arnaldo desse uma palhinha sobre a presença do VAR naquele gol da Dinamarca. Nossa. Que coisa, né? Nossa, mãe. Mas em compensação, à noite o VAR salvou um assalto que ia ser contra o Equador no México e Equador. Nossa senhora. Ia tirar, mas é isso, o VAR dá e tira. Nossa senhora. O VAR também anulou um pênalti que ia ser pro Flamengo lá também que também ia ser um pênalti 2-1 Mandrake. Braulio. Repararam como os árbitros apitam pior com o VAR? Todo mundo trabalha pior com o VAR? Todo mundo trabalha pior com o VAR, né? Porque eu acho que hoje a gente critica o VAR e sem o VAR a gente criticaria os árbitros. É como era antes. Acho que no final a gente melhor, né? Então você tem, em vez de responsabilizar 12, porque tem 12, 13 trabalhando, você responsabiliza 3. Não é muito melhor xingar um árbitro do que xingar ninguém que você não sabe de onde os caras estão, né? Aliás, ontem o VAR é engraçado, é curioso, né? Como desesperador no estádio. O São Paulo fez lá o segundo gol, aquele que o Luciano dá o passe para o Ferreirinha. Todo mundo comemora. Aí todo mundo para de comemorar porque vai para o VAR. Aí fica todo mundo lá parado. Mas ali não foi culpa do VAR. O Bandeirinha deu o impedimento. O VAR salvou, o Bandeirinha deu o impedimento. Exatamente. O gol seria anulado se não houvesse VAR. Você tem toda a razão. É isso mesmo. Esse gol validado graças à existência do VAR. Se tivesse toda a razão. VAR, ia valer a decisão do Bandeira. É verdade. O Bandeira marcou impedimento inexistente. É que eu também nunca tiro da conversa que o Bandeira, sempre na dúvida, levanta a bandeira e, qualquer coisa vai pro VAR, né? Num lance desse. Mas tudo bem. Aí todo mundo comemora. Aí na verdade, não, né, Tironi? Eles deixam rolar. Eles deixam rolar naquela história de ter que esperar o lance terminar. Sim. Esse foi lá e marcou. Esse tinha o braço nervoso. Marcou e não era impedimento. E aí comemora, descomemora e depois comemora de novo o gol, enfim. Com a arbitragem nacional. Já falei aqui a nossa parcial de likes, batemos a nossa meta já, então dá para a gente chegar em 7.700, vai. E falei também a parcial da nossa enquete. O Fluminense está enterrado na zona do rebaixamento e hoje tem um jogo que interessa bastante a ele, o Lavieri, porque o Palmeiras, se ganhar do Corinthians, pelo menos deixa o Corinthians perto do Fluminense nessa briga contra o rebaixamento. Tem um canal segmentado do Fluminense, depois do jogo contra o Grêmio, falou que o Fluminense está lutando a favor do rebaixamento. Para você ver como o Fluminense não está jogando nada. Mas você falou que está com medo, que não é bem assim, que não vai ser fácil, que hoje é clássico, que não tem zaga. Qual é o problema do Palmeiras?
Bom, do Fluminense, só para falar rapidinho do Fluminense, a gente tá aqui, no começo, não, era começo de campeonato, não, daqui a pouco de início, 13 jogos e o Fluminense tem 6 pontos, mais de um terço de campeonato, e o Fluminense tem 6 pontos em 13 jogos, é muito pouco, é realmente uma situação complicadíssima, se a gente for fazer a conta para o Fluminense chegar em 45 pontos, é 1,5 ponto por jogo, então assim, pouquíssima margem de erro para o Fluminense, e aí a gente vai lembrar, como que sempre acontece ali nas últimas 10 rodadas, quando tem um time desse tamanho na zona de rebaixamento, o peso nas costas é de um elefante, é muito diferente quando tem um time que na teoria entra no campeonato só para não cair. Então realmente a situação do Fluminense é grave e mais do que grave, a gente vai lembrar, o Fluminense ele é montado de uma forma que poucos técnicos topariam, com muitos jogadores acima de uma média de idade que a gente olha na comparação do campeonato. O Fluminense tem uma forma de jogar que pouquíssimos técnicos topariam. Então, seja lá quem for, Mano Menezes, Odair Hellmann, os nomes comentados, o cara que assumir essa bucha tem um trabalho gigantesco, porque não vai ser fácil. O Marcelo machucando de novo. O Fluminense está muito, mas muito, e pior, fora de campo também está muito mal. O Mauro falou um pouco das SAFs e eu concordo com ele, né, nessa relação que a gente fala bem pouco das dívidas, de como a SAF paga, continua contratando e a lei da SAF permite uma coisa que às vezes desequilibra o campeonato no aspecto financeiro, mas você olha para o Fluminense que não é SAF, financeiramente está muito, mas muito mal também. E não tem de onde tirar, então não dá para esperar um mercado do Fluminense que vai salvar o time, que vai trazer 2, 3 reforços, que vai mudar o patamar, não. O técnico que chegar vai ter que se virar com o que tem, é bem complicado. Eu acho que é bom o Fluminense, a torcida do Fluminense ficar bem preparada para o pior, porque a gente já tem 13 jogos. Sobre o clássico de hoje, Palmeiras e Corinthians, eu acho que o fato de o Palmeiras ter que jogar de repente com o Naves, tem a expectativa se o Murilo vai jogar ou não, mas essa zaga jogando o Naves e o Vitor Reis, que são 2 jogadores aí novos, pode parecer pouca coisa, mas num jogo desse tamanho é muita coisa. Você ter 2 jogadores tão jovens assim, jogando contra um Yuri Alberto que vive, apesar da má fase do Corinthians, o Yuri Alberto vive aí um dos seus melhores momentos, mais goleadores, digamos assim, né? E a gente teve o exemplo de como foi no Paulista. O Palmeiras dominou 85 minutos do jogo, poderia ter feito 3, 4, 5-0, e no final tomou 2 gols, um dos maiores frangos aí da passagem do Everton com a camisa do Palmeiras, e ficou no 2-2, a batalha de Barueri, como vocês vão lembrar. Então, o clássico do Paulista serve de exemplo. Eu acho que o Palmeiras é grande favorito. Dos últimos 15 jogos, o Corinthians venceu 1. Dos últimos 20 jogos, o Corinthians venceu 3. Então a gente fica sempre com essa expectativa de que vai ser, tranquilo, favas contadas, Allianz Parque, Palmeiras vai ganhar, vai passar por cima. Mas o Palmeiras tem desfalques importantes. Para esse ponto, eu acho que jogar com uma zaga inteira reserva e mais do que reserva, fosse o Luan ali, eu ficaria bem mais tranquilo, mas sendo o Naves e o Vitor, dois literalmente moleques para jogar num jogo desse, eu acho que pode fazer bastante a diferença, e a gente tem que ver como vai jogar o Palmeiras agora, depois desse 3-0 fora de casa, tendo sido poupado, é o primeiro derby do Estevão, então tem vários elementos que a gente olha e dá para ter um pouquinho de pulga atrás da orelha. Agora, tenho que concordar, se o Palmeiras quer ser campeão, quer brigar com o Flamengo na ponta, tem que vencer esse jogo e sem tomar sustos, porque o Corinthians, né, não é um adversário que vai brigar pelas mesmas coisas que o Palmeiras. E mais, o Palmeiras já perdeu mais pontos do que podia dentro de casa, contra o Atlético Paranaense, contra o Inter, e ultimamente tinha compensado esses pontos perdidos em casa ganhando fora. É o melhor mandante do campeonato, mas aí na última rodada tomou uma sapatada do Fortaleza. Então chegou a hora de agora vencer para poder grudar no Flamengo e continuar ali na cola e tendo um bom aproveitamento durante essa Copa América. Agora, sinceramente, não acho que seja favas contadas. Se o Palmeiras estivesse completo, eu estaria aqui falando de 3-0 tranquilo. Com esse jogo, 1-0, comemora. Olha, Juca, está colocado a situação, está colocado o quadro. Palmeiras com zaga reserva, já perdeu um monte de ponto em casa. O Corinthians vai jogar lá e ainda vai embolsar uma bolada maior que a de todo mundo, que vai fechar com a Liga forte, vai virar o Real Madrid de novo.
Tá colocada a situação. Você está tão emocionado que está até mutado. Mutado por causa da martelação aqui embaixo. Para que vocês possam tocar o programa sem problema. Sem ficar ouvindo pum, pum, pum. Agora deu uma sossegada. Eu só não entendi o Danilo dizer que ficaria mais tranquilo se tivesse o Luan. Por que isso mexe na tranquilidade dele? Eu, por exemplo, fico mais tranquilo sem o Luan do que com o Luan. Agora, é o primeiro clássico do Estevão, tá bem. É o primeiro derby do goleiro Matheus Donelli. Não, já jogou outro. Perdeu de 3 em Barueri lá, tomou 3 gols na época do Vitor Pereira, Donelli. Lembra o jogo da gripe? Que o Cássio não pôde jogar, o Vitor Pereira colocou um time meio reserva, tomou uma era ele? Lá. Era ele, tá certo. Então, era ele. Bom, então ele está vacinado. Está batizado. Para ter uma recaída. Tá batizado.